Diz aos G20 reunidos que a frase de Wall Street, greed is good, que a avareza é boa, que isso é o pecado capital desse sistema, que vocês foram ladrões de beira de estrada e nos colocaram na situação de hoje, vocês ricos e brancos. E todo mundo fica espantado, porque é isso mesmo. Eu conversando com o Prêmio Nobel de Economia, Stiglitz, Joseph Stiglitz, os jornais brasileiros publicam quase cada semana as análises dele, são críticas ao atual modelo. Ele me disse: Lula é o único verdadeiro, porque ele está apontando os erros da nossa economia, de Wall Street, da especulação, que todo mundo oculta, todo mundo mente um para o outro e aceita a mentira para fazer funcionar o sistema. Só que o sistema está se afundando cada vez mais. E ele mesmo diz, ele tem um vídeo famoso, O Mundo de Stiglitz, onde ele mostra a situação econômica do mundo e diz, notei uma frase que eu repeti aqui: a solução da economia não está na economia, esse é o nosso erro, está na ética, está na transparência, está uma nova visão para com a terra, não a terra como um baú de recursos que eu vou explorando, mas a Terra nessa visão moderna, da nova biologia, da nova cosmologia. Isso ficou claro só a partir dos anos 70, que a Terra é um superorganismo que se autorregula, que combina o físico, o químico, o biológico, de tal maneira que sempre é apta e aberta para produzir vida, que portanto a Terra é mãe, e não é simplesmente um objeto que nós podemos tratar como queremos. A mim me coube, talvez foi a missão mais importante que eu tive na minha vida, numa sessão da ONU, que se devia votar o projeto, em vez de celebrar o Dia Mundial da Terra, dia 22 de abril, se começasse a celebrar o Dia da Mãe Terra. Esse projeto rodava muitos anos e nunca era aprovado, que disse: a Terra não é mãe coisa nenhuma, nós temos que explorar a Terra. Bom, a mim coube fazer o discurso de convencimento mais ético, científico, por que chamar a Terra de mãe? O argumento que convenceu, assim me disseram vários diplomatas presentes, quando eu disse: terra nós podemos comprar, vender, estudar, aprofundar, pesquisar, explorar. Agora, mãe, eu não posso comprar, nem vender, nem explorar. Mãe, eu preciso cuidar, eu preciso amar. Então a terra é isso, mãe. E foi aprovado por unanimidade, 192 votos das 192 nações lá representadas. E eu sugeri que vão fazer no ano que vem a reforma da grande salão da ONU, que tem uma cúpula em cima vazia, e coloquem um globo terrestre lá em cima. E quando vocês não souberem as soluções e tiverem conflitos, consultem a Mãe Terra, que ela está acompanhando e iluminando vocês. Aí todo mundo aplaudiu. O secretário-geral diz: nós vamos colocar um globo terrestre lá em cima para lembrar que a Terra é mãe e que nós somos terra. A Terra que sente, que pensa, que ama, está no momento da sua evolução, ela começou a sentir, amar, pensar, cuidar. Esse momento é quando emergiu o ser humano. É a visão que os astronautas nos transmitiram. Eles disseram muitas vezes que de lá da Lua, de nossas naves espaciais, olhamos para a Terra, ela cabe na palma da nossa mão, a escondemos atrás do nosso polegar, mas tudo que é sagrado, valoroso está lá. E daqui de cima não há diferença entre terra e humanidade, é uma coisa só. De fato, a compreensão mais recente da nova cosmologia diz isso: terra e humanidade é um processo único. A terra é fruto de um processo de evolução. A terra evoluindo produziu vida, a vida evoluindo produziu vida humana, e a vida humana chegou à consciência e hoje está criando uma vida mais transcendente, mais espiritual. Então, tudo isso é terra.
e foi entregue a nós para cuidarmos dela, sermos os guardiães da terra. Então nós temos uma herança que é iníqua, a herança da colonização, que nos sentimos dependentes. De repente não somos importantes, mais do que importantes, seremos decisivos para o futuro do planeta, para o equilíbrio dos climas, para a garantia que haja uma mesa acessível a todos que possam comer e beber e assim sobreviver. Temos outra herança que é mais penosa ainda, que é a herança da escravidão, que aí tratamos os seres humanos como peças, como objetos, e internalizamos um certo, eu não digo desprezo, mas uma certa insensibilidade pelos pobres, pelos vitimados pelo nosso sistema. Então o Brasil é um país riquíssimo, mas profundamente desigual. Tem um famoso livro do Márcio Korchmann, que é o presidente do IPEA, que se chama Atlas da Exclusão Social, os ricos no Brasil. Diz: a África, muito mais pobre que nós, mas muito mais igualitária. Nós somos mais ricos, mas profundamente desiguais. São 20 mil famílias brasileiras que se apropriam de 45% da riqueza nacional. E essas 20 mil famílias investem suas rendas no circuito da especulação. E o governo, que precisa do empréstimo do dinheiro dela, repassa a ela 5 a 8% do nosso PIB. Isso equivale a 100 a 110 bilhões de reais por ano. Enquanto repassa aos mais pobres menos de 1% do nosso PIB. Então, uma profunda desigualdade. Desigualdade significa injustiça, em termos éticos. Desigualdade significa injustiça, significa pecado, algo que tem a ver com Deus, que Deus não quer. Então nós temos essa carga negativa em cima de nós. E eu estou feliz que mais e mais desperta a consciência nacional, como entre vocês, nas próprias políticas públicas, que devemos superar esse fosso. Nunca na nossa história esse fosso foi diminuído, e sempre cresceu. E agora foi diminuído em 17%. 17%. Isto é, as classes mais vitimadas foram contempladas. Daí a importância das políticas públicas do atual governo. Repassa-se muito. Repassa muito dinheiro para os ricos, mas não desconsidera os pobres. Conseguiu integrar mais de 30 milhões de pessoas que antes não comiam, estavam à margem, que agora tem a Bolsa Família, tem luz para todos, tem um crédito consignado, tem Minha Casa Minha Vida, outros tantos projetos que devolvem dignidade ao ser humano. Não são só políticas compensatórias, são também políticas emancipatórias. Liberta a pessoa para a sua cidadania, para a sua vontade de crescer mais. E começa a consumir, e precisam consumir, porque precisam viver. Não é o consumismo do sistema que consome por consumir. Aqui é um consumo ligado à infraestrutura, à vida, que deve ser garantida. Então o Brasil está fazendo esse passo. E aí eu acho, e aqui quero elencar alguns pontos que me parecem importantes, de uma contribuição que o Brasil poderá dar para a nova sociedade que está surgindo no mundo. Já falei de um ponto, que é a riqueza ecológica do nosso país. Isso é claro, os cientistas, especialmente esses do IPCC, eu tenho por fortuna uma cunhada que trabalha no IPCC, é responsável de medir os climas em toda a região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, e as variações que estão ocorrendo no Oceano Atlântico, que antes era só o Pacífico que se aquecia,
Você esfriava e produzia o efeito El Niño. Agora o Atlântico começou a esquentar, coisa que nunca ocorreu antes. O que explica os grandes tufões, enchentes, vendavais do sul do país e que alcançam até o Nordeste. Vocês já assistiram isso. Isso vai ser continuamente levado pela natureza avante, porque os climas se modificaram. E ela constata isso cientificamente. Então o Brasil, ele tem um efeito equilibrador dos climas, especialmente pela sua grande mancha verde, pelas suas grandes florestas tropicais, que são aquelas que produzem os chamados rios volantes, aquela umidade necessária para que os ecossistemas de todo o Sudeste, todo o Sul, parte do Norte, atingindo até a Califórnia, produzindo o equilíbrio das chuvas, da umidade. Agora está desequilibrado, a Terra entrou no processo de caos, mas o nosso sistema é ainda em 80% preservado, por mais que tenha havido desmatamento. O nosso único grande medo é que a política norte-americana que diz que quando os interesses americanos estão em jogo, nós temos o direito de intervir em qualquer parte do mundo. E nós temos medo que eles digam, os interesses nossos norte-americanos estão ligados à Amazônia. E eu ouvi de 2 cientistas americanos dizendo isso. Vocês não têm cientistas, vocês não se preocupam, vocês não têm fundos econômicos para cuidar da Amazônia, então nós vamos cuidar. Digo, nós quem? As empresas americanas ou a humanidade? Lógico, as empresas que vão fazer negócio. Então esse argumento está circulando. Inclusive no grupo da Carta da Terra, Gorbachev tinha feito uma página para todo mundo subscrever, e eu e a Mercedes Sosa fizemos o grande protesto, que o Brasil renunciasse parte de sua soberania, pagando a dívida externa e permitindo uma ação da humanidade sobre a Amazônia. E queria que a Carta da Terra, que é uma coisa mais coletiva, subscrevesse isso. Eu disse, eu aceito, desde que nós, aquilo que eu usei o mesmo argumento que Cristóvão Buarque usou, desde que a gente democratize, socialize todo o sistema financeiro, todo o sistema bancário mundial, todos os grandes museus, toda a riqueza tecnológica dos Estados Unidos, da Europa, se fizermos tudo isso, nós podemos ceder. Por quê? Então nós temos esse elemento. Segundo, nós temos algo curioso no mundo, uma cultura relacional. Quem explorou muito isso é esse grande antropólogo Roberto da Mata. Vale a pena ler um pequeno livro dele, Porque o Brasil é Brasil. Que a grande maioria dos analistas vem da tradição crítica, estruturalista, e analisa o Brasil pelas estruturas econômicas, sociais, etc. Ele analisa pelos percursos do cotidiano, como nós convivemos, como casamos, como fazemos festas no nosso carnaval, como rezamos. Quer dizer, vê o Brasil real. E toda a pesquisa antropológica dele vai nessa linha. Ele diz: o que caracteriza o Brasil fundamentalmente é uma cultura relacional. Na América Latina temos a cultura do confronto. Os argentinos, os mexicanos se enfrentam. Nós passamos pela colonização, pela escravidão, acolhemos esse submetimento e aprendemos a negociar com ele. Aprendemos a fazer alianças. Aprendemos a relacionar de tal maneira